Hebreus capítulo 6, vou ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Bem, amados, deixe-me colocar aqui alguns pontos, a fim de que nós possamos, então, discernir o que essa porção quer nos trazer exatamente de acordo com o contexto histórico, com um contexto espiritual, teológico, do tempo em que a carta foi escrita. Eu costumo dizer que sempre quando se lê um texto da Bíblia, e isso é inevitável que aconteça, que se construa uma ponte hermenêutica. Explico. Uma ponte que nos conduza de volta ao tempo em que a carta, o livro, o texto foi escrito. Não podemos ignorar que essa carta aos Hebreus, ela foi escrita há aproximadamente 2000 anos, o que nos distancia do pensamento do autor, nos distancia do pensamento, da ideia, da intenção do autor e, sobretudo, dos problemas que eles viviam e enfrentavam, que certamente os levou a escrever essa epístola. Ou seja, quando o escritor aos Hebreus, que seja o apóstolo Paulo, que seja qualquer outro, não importa, escreveu essa epístola, ora, ele escreveu movido por uma necessidade. Que necessidade era essa dos crentes hebreus, que foram os destinatários imediatos dessa carta? Quais problemas eles enfrentavam? Quais eram os problemas de ordem teológica que eles enfrentavam? Então, reconstruir esse contexto, o que teoricamente se diz, essa ponte hermenêutica que nos devolve ou que nos conduz ao tempo do escritor, ao ser, ao pensamento, à intenção, aos problemas daquele tempo, isso é mais do que necessário. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos que, primeiramente, tirar do nosso entendimento qualquer ideia, é que esse texto de Hebreus capítulo 6, sobretudo os versículos 4 a 8, ocorre que esse texto é interpretado, na maioria esmagadora das vezes, como sendo um texto que se refere às discussões arminianas e calvinistas acerca da salvação, o que não é verdade. Quando o apóstolo escreveu esta epístola, não havia na mente dele, nem dos seus leitores, nenhuma ideia de Calvino, e muito menos de Armínio, que viriam a nascer e a existir aproximadamente 1.400, 500, 600 anos depois da escrita desse livro. Então, nós não podemos trazer uma ideia extra-texto, trazer problemas extra-texto, trazer discussões extra-texto para dar sentido ao texto. Eu me refiro ao fato de que há uma discussão histórica acerca da salvação, como quem pergunta: porventura a salvação ela é unilateral, ou seja, ela depende exclusivamente de Deus? Calvino e Armínio são os dois nomes que debateram essa questão. Eles não eram contemporâneos um do outro, há 200 anos de diferença, mas o debate ocorre nas escolas calvinistas e posteriormente nas escolas arminianas. De sorte então que a pergunta seria, a salvação depende de Deus?
E outra coisa, pode o homem perder a sua salvação? Então, a partir dessas discussões, que são do século XVI, muitos se apropriam desse texto, tanto calvinistas quanto arminianos, ou de linhas reformadas e de linha arminiana, tomam esse texto para defender que se perde ou que não se perde. Eu estou querendo desconstruir isso. Eu quero dizer para os irmãos que se você entrar nesse texto pensando em perder a salvação ou na impossibilidade de perdê-la, você vai perder o significado e o sentido do texto. Eu quero tirar essa ideia da mente e do coração dos irmãos para que nós entremos puros dentro do texto, sem nem friamente dentro do texto, para absorver o sentido real desse texto. Então, por que aqui não pode absolutamente servir de base nem para as teorias calvinistas de que a salvação não se perde, e tampouco pode servir de base para as teorias arminianas de que a salvação se perde? Esse texto não serve nem para uma teoria e nem para outra teoria. Vou explicar por quê. Aqueles que dizem que a salvação se perde, no caso dos arminianos, eles vão usar esse texto aqui, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. O que essa teoria absorve e entende desse texto? Que alguém estava salvo num dado momento e ele, sendo salvo, ele caiu e, portanto, ele quer dizer aqui, os arminianos querem dizer, a partir do texto, que conclui-se, portanto, que alguém salvo pode cair e, portanto, pode perder a salvação. Entenderam isso? Entenderam? Sim ou não? Essa é a ideia. Quando o arminiano toma esse texto, no âmbito da discussão da salvação, eles tentam provar por aqui que é possível que se perca a salvação. Entretanto, vem logo o outro, entretanto, o texto não pode corroborar com esse pensamento por uma falha dentro do próprio pensamento arminiano. Qual que é a falha? É que eles dizem que o homem pode perder a salvação. Entretanto, logo eles fazem repetidos apelos para que aqueles que um dia estavam salvos e caíram, que eles se reconciliem com Deus. Quem conhece a linha arminiana sabe que é própria dessa linha, sobretudo a partir de Charles Finney, a ideia de que o apelo para trazer de volta o crente desviado, o crente caído. Então, e o texto diz o quê? É impossível renová-los ao arrependimento. Então, dentro da ideia arminiana, não cabe, porque aqui nega a possibilidade de que haja um arrependimento. Olha o texto. É impossível, pois, olha, isso é claro para vocês? É impossível, diz na sua Bíblia isso aí? Diz ou não diz? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento. Então, de acordo com o próprio texto, aqui não cabe nenhuma ideia arminiana, nem que se perde a salvação, tampouco que se possa, do contrário, reestabelecer a salvação. Os irmãos conseguem vencer essa primeira etapa? Segunda etapa seria qual? A ideia do calvinismo, que vai dizer que a salvação, eles vão dizer, ela não se perde. Nunca pode se perder. Não estou discutindo os méritos, se é certo ou errado esse pensamento. Eu estou discutindo que este texto não pode ser aplicado a essas ideias. Os irmãos entendem isso? Cuidado, que eu não estou pregando que a salvação se perde, tampouco estou dizendo que ela não se perde. O tema aqui não é a salvação se perde ou não. O tema é, esse texto pode ser aplicado a essas concepções arminianas e calvinistas? Esse é o ponto. Então, neste caso, esse texto não pode ser usado por um calvinista no âmbito de salvação se perde ou não, porque esse texto está dizendo que é impossível que a pessoa, quando cai, ela não pode ser trazida de volta ao arrependimento. Portanto, traria a primeira ideia do arminianismo, que é possível que alguém caia e perca a salvação. Bem, mas como esse texto não tem nada a ver com Armínio,
e nem com Calvino nesse âmbito, então vamos colocar de fora essa ideia. Que você nunca abra a Escritura para ler esse texto com fins de discutir estas questões de perder ou não a salvação. O que o apóstolo está discutindo não é se é possível alguém perder a salvação. Ele não está dizendo se é possível alguém ganhar a salvação unicamente por fé. Não, não é isso que ele está discutindo. Nós temos que discernir dentro do texto o que o autor está dizendo. Ok, pessoal? Até aí tá bom? Então vamos agora ao que interessa, que é o texto bíblico, que será discernido pelo seu próprio contexto. Então diz assim, olha, vamos pegar aqui do capítulo 5, versículo 11 em diante. Qual é a ideia que temos aqui? A esse respeito, e a esse respeito que ele se refere no capítulo anterior, é exatamente a questão do sacerdócio de Melquisedeque. Lembrem-se que eu disse que a questão do sacerdócio está vinculado intimamente ao ministério de Deus para salvar o homem. Temos que nos lembrar, desde o homem criado perfeito, ou que seja correto, o homem reto, o homem caiu, e porque ele não tem condições de se voltar a Deus por conta própria, Deus estabeleceu o ministério sacerdotal, ou que seja sumo sacerdotal, para que haja uma mediação entre o homem e Deus. O sacerdócio, portanto, ele constrói um caminho de reconciliação entre Deus e os homens. Então sabemos que o sacerdócio, lá do Antigo Testamento, de Arão, dos filhos de Arão, ele era apenas um sacerdócio simbólico, ao passo que o verdadeiro sacerdócio de salvação é o de Cristo, que segundo Hebreus, é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então quando ele diz a esse respeito, ele quer dizer a respeito da salvação do homem, a respeito da ação divina para salvar o homem, a esse respeito, a respeito do ministério de Deus que reconcilia o homem com Deus, a respeito do sacerdócio enquanto a base que Deus lança para alcançar o homem perdido e trazê-lo de volta para si. Quando se fala de salvação, ele diz, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer. E coisas difíceis de explicar. Agora, cuidado, as coisas não eram difíceis de dizer e de explicar, porque em si mesmas eram difíceis. Ele vai dizer, são coisas difíceis, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. E aqui eu quero abrir um pequeno parêntese para dizer algo aos irmãos. Por muitos anos, anos a fio, os cristãos, e eu falo de maneira geral, viveu uma vida dentro de um cristianismo que negou aos crentes a capacidade, ou o direito, melhor dizendo, de pensar. As doutrinas foram dadas prontas. A Igreja Católica, durante quase um milênio, tirou a Bíblia da mão dos fiéis, dizendo que só o clero poderia interpretá-la. Ora, o que se espera de pessoas que não tinham acesso à Escritura? Depois veio a Reforma Protestante, que foi muito boa, no sentido de devolver a Bíblia à mão dos cristãos, entretanto, com um movimento carismático, não da Igreja Católica, mas um movimento que se refere aos dons do Espírito, aos carismas divinos, a busca pelo Espírito Santo, as manifestações, os dons. Ocorreu agora que a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, foi rechaçado como algo mau e perverso. Chegam até a utilizar o texto, equivocadamente um texto, quando Paulo diz a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quer dizer, se você ficar aí na letra, estudando, isso vai morrer. Tem que ser, Espírito, é canela de fogo, é subir no monte, é jejuar, é orar, é clamar. E aí agora os cristãos dessa época, eles não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Infelizmente é assim. Eles querem saber o quanto de resultado você tem das suas orações. Se você teve orações respondidas, ou o tanto de línguas estranhas que você falou, se você anda vendo o varão de branco com rolo na mão, se na sua igreja desce fogo do céu, e você roda, e você cai, e você cola na parede, e você recebe a unção do riso. Isso é fácil demais, né? Unção do riso, só você começa a dar gaitada, rapidinho você começa a sorrir, e contagia o outro, e vai indo. Eles querem saber do quanto de movimento existe.
Então, por tudo isso, desde a Igreja Católica Romana, que tirou a Bíblia da mão dos fiéis, até os dias de hoje, que embora esteja a Bíblia na mão dos fiéis, mas não há um incentivo do estudo, não há um estudo dirigido pela Escritura, mas quando há, são as revistinhas de escola dominical, que vêm prontas, conceitos prontos, textos descontextualizados, não se abre a Bíblia para ler a Bíblia, ler um capítulo inteiro e confrontar com o capítulo anterior, com o capítulo posterior, com o contexto geral da Bíblia. Por tudo isso, ocorre então que os cristãos não cresceram. Eu abri um parêntese, já eu volto para falar dos Hebreus. Quando diz coisas difíceis de explicar e difíceis de dizer, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, isso ocorre com muita frequência. Ocorre que hoje em dia, quando um cristão que não está acostumado com um discurso teológico, com uma exposição teológica, e que ele então, vamos colocar um exemplo, vem aqui nesse ministério, ele sai daqui e diz, eu não entendi nada. Aí vão dizer, esse pastor, como foi dito outra vez, é muito filósofo. Mas o fato não é que é filósofo, é que o indivíduo não cresceu. E ele, portanto, não tem o costume de ouvir e de estabelecer uma relação entre os pontos, criar os nexos entre os argumentos, verificar na Escritura o que está sendo dito. Ele não tem esse costume. Por isso, se torna difícil de explicar, se torna difícil de falar, consequentemente difícil de entender. Mas a razão está exatamente como diz o texto, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Olha o versículo 12, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Tratando, portanto, do nosso tempo, para fechar o parêntese, o fato é que a Igreja de Jesus Cristo hoje na Terra, com pouquíssimas exceções, ela não está preparada para ouvir alguns temas da verdade. É preciso que a pessoa queira muito, fala, não, eu preciso, e ainda que não entenda a princípio, eu preciso vencer essa barreira. Preciso começar a ouvir para começar a me acostumar, pelo menos com as palavras da Bíblia, pelo menos com os temas da Bíblia, para daí, nessa insistência, você começar a comer primeiramente um leitinho, aí vai aumentando, até você chegar a comer uma rabada com agrião. E farinha de puba, pimenta e Coca-Cola por cima. Aí quando chegar nesse ponto, você pode dizer que você agora está apto a discutir, a debater, a pensar a verdade de Deus sem sofrimento. Bem, mas voltando aos Hebreus, o fato é que o apóstolo diz que os hebreus, eles estavam como que crianças. Quando ele queria falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque, o que implica um caminho que Deus construiu, uma base de salvação, de mediação, de reconciliação, por meio de um mediador que é Cristo, para salvar o homem, os hebreus não tinham condições de entender o assunto, não tinham condições de discutir o assunto. Ele vai dizer a si mesmo, mas eles dificilmente entenderiam todas as coisas. Então, os hebreus estavam classificados em dois grupos. Havia os hebreus que não havia crido em Cristo. Quero ressaltar que essa carta não foi escrita para esses hebreus que não receberam a Cristo. Foi escrita para os hebreus que receberam a Cristo. É um segundo grupo. Entretanto, olha o nome da carta. Hebreus. O que significa que todas as verdades aqui contidas neste livro, ou nesta carta, elas estão dentro de um arcabouço histórico e de experiências dos hebreus. Então aqui vai falar dos hebreus de uma maneira geral. Sim, ele está escrevendo aos hebreus crentes. Porém, o contexto utilizado, o emolduramento da verdade, a moldura que vai emoldurar a verdade, é a história dos hebreus. São as experiências dos hebreus. Ele vai partir de uma realidade vivida pelos hebreus no passado, para poder explicar como essa realidade vivida, elas
se concretizam na pessoa de Cristo. Eu usei realidades vividas, os irmãos podem confundir que o que eles tinham era a realidade. Eu não quis dizer isso. Eu me refiro ao fato de que eles tiveram uma experiência real com o templo, com o altar, com as ofertas, com as festas, com os sacerdotes, com os sumos sacerdotes, com a lei, com Moisés, com os profetas. Tiveram uma experiência. Então, o apóstolo parte de uma experiência real para demonstrar como que tudo isso se concretiza na pessoa do Filho de Deus. Então, o arcabouço é da história dos hebreus. O que vai incluir o que, sobretudo? Não podemos perder isso de vista. O fato de os hebreus terem matado o Filho de Deus. Lógico, quando se entende a morte de Cristo, nós sabemos que os pecados de todos nós foram os causadores da morte do Filho. Entretanto, o aspecto pragmático da morte de Cristo, os agentes imediatos que pediram a morte de Cristo e o entregou, certamente, às autoridades romanas, foram os hebreus. Então, tudo isso está aqui dentro desse livro. Ele escreve a hebreus convertidos, porém ele vai passar pela história dos hebreus, desde a saída do Egito, passando pelo deserto no qual eles ficaram 40 anos, a boa terra de Canaã, vai falar sobre Moisés, vai falar sobre Arão, vai falar sobre o templo, vai falar sobre a aliança do Sinai, vai falar sobre tudo isso. Então é importante que ao lermos a carta nós saibamos quando o apóstolo fala dos hebreus, de maneira geral, quando o apóstolo fala do grupo de hebreus não convertidos, e quando ele fala do grupo de hebreus convertidos. Isso é muito importante. E eu vou demonstrar agora esses 3 pontos aqui dentro do livro de Hebreus. Eu vou demonstrar para os irmãos, quando ele fala de maneira geral, os hebreus, quando ele fala dos hebreus não convertidos, quando ele fala dos hebreus convertidos. Então, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 1 tem essa primeira demonstração. Os hebreus de uma maneira geral, sem diferenciar convertido ou não convertido. Falando de um povo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim, olha: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Viram aí? Conseguiram ver? Vou ler de novo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Aos pais. Tem aos pais aí, né? Esse aos pais é o primeiro indicativo. Que pais são esses? Deus falou muitas vezes aos pais, Abraão, Isaque, Jacó. Os patriarcas são os pais da nação de Israel. Nesses últimos dias nos falou por meio do seu Filho. Então veja que ele dá aqui um indicativo. Olha outro texto aqui, no capítulo, deixa-me ver, capítulo 10 de Hebreus, tem uma outra proposição. Embora não tenha como discorrer o capítulo 10, mas eu vou só apontar o ponto aqui. Capítulo 10, versículo 29, 30 e 31. Eu vou apenas mencionar, indicar o ponto, mas eu prometo que eu esclarecerei o texto no seu momento oportuno. Diz assim, olha: de quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando ele diz horrível, ou melhor, o Senhor julgará o seu povo, observe os irmãos, ele está dizendo aqui que o Filho de Deus foi crucificado, sim ou não? Foi ou não foi crucificado? E ele diz que de quanto mais severo o castigo julgais, ou julgais vós, será considerado aquele que calcou aos pés o Filho de Deus,
aquele que pisou o Filho de Deus. Os hebreus fizeram isso? Pisaram o Filho de Deus? Continuando. Aquele que profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. O povo de Israel não foi santificado com o sangue da aliança? Quando Deus o tirou da terra do Egito e o levou ao Monte Sinai, Deus não fez um pacto, tornando os hebreus agora o seu povo de propriedade exclusiva? E isso foi feito mediante o sangue da aliança, que não somente foi aspergido sobre o livro da aliança, mas sobre todo o povo. Então aquele povo foi santificado, foi separado para Deus. E agora eles calcaram o Filho de Deus. E diz mais: e ultrajou o Espírito da graça. Eles escarneceram, pisaram, zombaram o Espírito da graça quando Cristo veio sobre ele, sobre o seu povo. Por isso ele diz: o Senhor julgará o seu povo. Ele fala que o povo são os hebreus, esses eleitos em Abraão, que procederam deste modo em relação à vinda, à encarnação do Filho de Deus no seu tempo. Então, tanto lá, quando diz os pais, como diz o seu povo, são duas referências claras aos hebreus como um povo, quando se fala de uma maneira geral. Agora, também o apóstolo vai fazer referência a uma parte desses hebreus. Que parte é essa? Aquela parte que, tendo crucificado a Cristo, ou corroborado para que isso acontecesse, não creram no Filho de Deus. Aqui diz assim o texto, olha, capítulo 6 de Hebreus, versículo 1. Por isso, ou melhor, capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. Pausa aí. São algumas explicações técnicas que são necessárias. Quando diz, é impossível, pois, que aqueles, esse pronome aqueles é um pronome de terceira pessoa. Os irmãos concordam comigo? Aqueles são eles. É importante lembrar, atenção, que existem duas pessoas do discurso. Vou repetir para os irmãos que não vieram entender. O que são as pessoas do discurso? As pessoas que conversam. Só podem ser duas pessoas do discurso, eu e tu. Eu que falo, tu que escuta. Quando tu falar a mim, ou falares a mim, aí tu se torna eu que fala e eu me torno tu que escuta. A relação é eu, tu, discurso. Eu pergunto, eu, tu, são pessoas do discurso porque estamos aqui dialogando. Eu digo a ti e você diz a mim. Eu pergunto, eu, tu, o ele faz parte do discurso? Ora, se o ele estivesse aqui, quando eu me referisse ao ele, não era ele, era tu. O ele, portanto, não é uma pessoa do discurso. O ele é aquele de quem se fala. Eu, a pessoa que fala. Tu, a pessoa com quem eu falo. Ele, a pessoa de quem eu falo. O ele, portanto, está fora. É uma categoria à parte. Diz ser eu, tu, ele, pessoas gramaticais. Porém, não pessoas do discurso, porque essas são apenas duas. Eu, tu, ou nós e vós. Entenderam isso? Então, quando o apóstolo diz, é impossível, pois, que aqueles, ele faz referência a um grupo de pessoas que não está presente na assembleia, ou que não é o destinatário imediato da sua carta. Ele faz menção a um grupo de hebreus, a quem ele não dirige a sua carta, mas acerca de quem ele está falando. Perfeito? E o grupo de cristãos salvos e convertidos, a quem o apóstolo fala, capítulo 6, versículo 9. Quanto a vós outros, quanto a vocês. Então, eu estou aqui falando com vocês acerca daqueles. Consegue perceber isso, irmãos? Pessoal, pastor, não tem como pular essa parte. É porque essa parte ela é crucial para você entender o texto. Às vezes, porque você não consegue discernir um pronome, você não sabe de quem o apóstolo está falando, ou com quem ele está falando, ou acerca de quem ele está falando. Portanto, quando diz aqui, aqueles é um grupo separado,
Quanto a vós outros, no versículo 9, aqueles com quem ele fala. Então, aqui ele vai dizer assim, olha, é impossível, pois, que aqueles. Então, o que ele vai falar no versículo 4 até o versículo 8 é alguma coisa concernente a um grupo de hebreus que não são o seu destinatário imediato. Portanto, não são os cristãos salvos. Não são hebreus convertidos. São os hebreus não convertidos. Logo, logo os irmãos vão entender isso. Mas a pergunta que alguém faria seria exatamente esta, e esta é a pergunta crucial que abre o texto. Pastor, por que o apóstolo, falando com os hebreus convertidos, falaria acerca dos hebreus não convertidos? O que tem a ver? Esquece os não convertidos, vamos falar aqui para os convertidos? Vamos ficar só aqui no que interessa? E aqui está então a chave do discernimento, porque com essa pergunta nós conseguimos reconstituir o contexto da época. Qual era o contexto da época? Havia uma grande preocupação dos hebreus convertidos a Cristo. A preocupação dos hebreus convertidos a Cristo era: e os nossos irmãos hebreus que não se converteram a Cristo também não são salvos? Como não? Olha só esses dois textos que eu vou mostrar para os irmãos se situarem na problemática. Olha, vamos primeiramente para Romanos capítulo 9. E aqui é um texto que abre bastante o discernimento quanto ao contexto. Ou seja, havia um problema na época em relação aos hebreus não convertidos. Olha aqui, ó. Capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, esse é o apóstolo Paulo falando, e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ô, Raimundo, você ligou esse ar aqui, tu colocou ele quente, foi? Não, pelo amor de Deus, coloca no 17, no 18. Me ajuda aí. Não, eu estou suando aqui, ó. Eu não estou nem sentindo o ar vir aqui, eu estou sentindo um calorzão. Me ajuda aí. Não tem problema não, vamos seguir. Bem, Romanos 9, de 1 a 3, o apóstolo Paulo vai dizer algo tão grave, mas tão grave, que é preciso que ele invoque o testemunho do Espírito Santo e da sua consciência. É como que ele dissesse: para vocês acreditarem em mim, eu preciso invocar aqui a confirmação, o testemunho do Espírito Santo. Ele diz: testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. O que Paulo tinha de tão grave para falar? Ele diz: olha, eu tenho uma tristeza e uma incessante dor no coração. Pensa numa tristeza que Paulo tinha, uma dor que consumia. Por quê? Porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Quando ele olhava para os hebreus que não creram em Cristo, que estavam separados de Cristo, que não eram benditos, pelo contrário, eram malditos, porque rejeitaram o bendito, falou assim: olha, se eu pudesse, se fosse possível, eu me tornaria maldito no lugar deles, para que eles se tornassem benditos no meu lugar. Ele tinha aqui uma espécie de espírito messiânico. Olha que coisa boa esse ar. Hã? Ruim? Salvar, se ele pudesse substituir os seus irmãos na condenação, para que os seus irmãos pudessem ganhar a bênção da salvação no lugar dele. Isso é uma coisa de uma gravidade muito grande. Agora, o que intrigava o apóstolo? Por que ele achava que os seus compatriotas deveriam ser salvos? A todo custo, nem que fosse em troca da sua própria salvação. Olha os argumentos, versículo 4. São israelitas. Em outras palavras, como é que se pode conceber que aqueles que são israelitas podem não ser salvos? Gente, pelo amor de Deus. Ele vai aumentando o discurso. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Olha, um tanto de coisas boas eles possuíam.
E não eram benditos, eram anátemas. Porque mataram o Cristo, rejeitaram o Cristo. Por isso que Paulo não podia conceber essa ideia. Ele diz no versículo 5, e deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo. Olha, um tanto de coisas positivas tinha esse povo. E aqui está exatamente a grande preocupação e a grande questão teológica da igreja hebraica cristã e da sinagoga hebraica judaizante. Ora, eles não creram em Cristo. Tudo bem que eles não creram, mas eles são israelitas. A eles pertencem o culto, pertencem as alianças, a adoção. Os próprios patriarcas procedem dele e o Cristo de Deus também vem deles. Como pode ser isso? E o mais importante de tudo, voltando para o capítulo 6 de Hebreus. Eles, os hebreus, possuíam o credo do Deus verdadeiro. O credo eles tinham uma confissão no Deus verdadeiro. É o que está aqui no capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O fato é que esses 6 elementos, divididos em 3 grupos, quando diz arrependimento de obras mortas e fé em Cristo. É isso, pessoal. Ajuda aí. Quando eu ler errado, vocês falam, não, está errado, pastor. Diz amém, não. Arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esses 6 itens constituíam a confissão de fé dos hebreus. Os hebreus criam em 6 coisas. Criam no arrependimento de obras mortas. O que é arrependimento de obras mortas? Quem sabe? Interessante que há um texto aqui na Bíblia, deixa eu ver se eu encontro rapidamente. Abre sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Ou melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Veja que quando diz aqui a relação, a conversão dos tessalonicenses, fala que eles se converteram dos ídolos para servir o Deus vivo. Ora, servir ao Deus vivo não significa somente servir ao Deus verdadeiro. Ele poderia colocar o Deus verdadeiro no lugar de Deus vivo. Deus vivo quer dizer que esse Deus é real, que ele é o ser eterno. E isso em contraposição aos deuses pagãos, que são ídolos e que não se podia ser chamado de Deus vivo, mas eram deuses mortos. Quando você serve a Deus, ao Deus vivo, no espírito do Deus vivo, suas obras são obras vivas. Quando você serve aos deuses, que por natureza não são Deus, são deuses mortos, são ídolos, as suas obras são obras mortas, porque não tem nenhuma vida em si mesmo e não tem nenhum valor real para aqueles deuses que em si mesmos nada são. Quando diz então que os hebreus, eles tinham por fundamento o arrependimento de obras mortas, implica que os hebreus, outrora pagãos, os hebreus, outrora adoradores de ídolos. Vocês sabiam disso?
Quem é a raiz do povo de Israel, dos hebreus? Não é Abraão? E Abraão não estava lá em Ur da Caldeia, na Mesopotâmia, por ocasião da Torre de Babel? Não é dito que os pais de Abraão e o próprio Abraão eram fazedores de ídolos? Com o chamamento de Abraão, aqui instaura o primeiro fundamento de fé dos hebreus. Eles abandonam os deuses mortos, os ídolos, e eles então se arrependem das obras mortas praticadas e dedicadas aos ídolos, para servir ao Deus vivo. Quando Abraão sai da Mesopotâmia, ele vai agora para servir o Deus vivo. Servir o Deus vivo implica o arrependimento de obras mortas. É por isso que lá na frente, quando tiver Josué, pronto já para entrar na boa terra de Canaã, na Transjordânia, ele diria ao povo de Israel o seguinte: olha, se vocês quiserem servir aos ídolos dos nossos pais, vocês sirvam. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Então, o primeiro fundamento de fé dos hebreus consiste no arrependimento de obras mortas. Não é qualquer arrependimento. Pastor, mas era fundamento? Era, olha o capítulo 6 de Hebreus, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Então era uma base. Só que era uma base antiga, porque é dito que se refere aos princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, são os princípios rudimentares. Aí nós temos que saber o seguinte, que Cristo é uma pessoa bendita, que não é particularidade do Novo Testamento. O Cristo de Deus está no Antigo Testamento, ainda que representado por sombras e figuras, como também é do Novo Testamento, enquanto a realidade daquilo que as sombras e figuras prenunciavam. Então, Cristo é uma pessoa bendita de antes e de depois. Então, a Bíblia toda traz a doutrina de Cristo. Desde Gênesis, do princípio, se fala de Cristo. E você passa por todos os livros da Torá, dos profetas, dos salmos, falando de Cristo. Basta você ler, por exemplo, Lucas capítulo 24, versículo 44, quando o próprio Cristo diz aos seus discípulos: vocês não se lembram que eu havia dito que se importava que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos? Então lá está o quê? A doutrina de Cristo, ou não está? Está lá. João capítulo 5, versículo 39, é dito: vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas, as Escrituras, não pode ser o Novo, não havia o Novo ainda, é o Antigo Testamento. São elas que testificam de mim. Então a doutrina de Cristo está em toda a Bíblia. Agora, essa doutrina de Cristo, ela se divide em duas partes. Os rudimentos, que seria, no caso, a palavra rudimento, quando fala, deixando, pois, de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, os princípios elementares, aquilo que é elementar, os princípios rudimentares, ou seja, a doutrina de Cristo, numa época, antes da encarnação de Cristo, era uma doutrina em forma de sombras e de figuras. Então, era a doutrina rudimentar acerca de Cristo. E por isso o apóstolo diz, pondo de lado. Olha qual é a ordem aí. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Olha a ordem. Temos que colocar isso de lado. Sim, pessoal, ou não? Deixar de lado. Deixemos-nos levar para o que é? Esse, o que é perfeito, é também a doutrina de Cristo, que fala de Cristo. Agora, esse perfeito quer dizer o próprio Cristo enquanto a realidade daquilo que os rudimentos anunciavam. Temos a doutrina de Cristo enquanto rudimento, temos a doutrina de Cristo enquanto aquilo que é perfeito. E o que diferencia é que aqui a Cristo era apresentado em sombras, em figuras, em profecias, em tipologias.
E agora aqui, ele se faz carne e fala sem nenhum tipo de sombra e figura. Ele próprio é a realidade, é a perfeição. Então, qual é a orientação? Irmãos hebreus, vocês aqui, vem cá. Hebreus, para quem eu escrevo? Nós temos que deixar de lado esses princípios fundamentais e elementares da doutrina de Cristo. Deixa para lá. Esquece isso. E vamos avançar. Nós temos que caminhar em direção àquilo que é perfeito, a Cristo enquanto realidade. Pastor, e quais são então esses princípios elementares? Está aqui, ó, versículo 6. Por isso, ou melhor, versículo 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, vírgula, não lançando de novo. Aí ele passa a relatar quais eram esses princípios que eles queriam trazer de volta. Primeiro, arrependimento de obras mortas. Segundo, fé em Deus. Eu pergunto, os hebreus criam em Deus? Hã? Os hebreus não criam em Deus? Por que ele não disse aqui fé em Cristo? Por que ele não diz fé em Jesus Cristo? Exatamente porque na época dos hebreus, o Messias não tinha vindo. E por mais que eles esperassem o Messias, a fé deles repousava no Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O grande apelo de Cristo para esses hebreus está em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha esse detalhe. Ele não disse crede em Deus, crede também em mim. Se ele tivesse dito crede em Deus, crede em mim, seria duas ordens. Crede em Deus, é uma ordem. Crede em mim, é uma ordem. Mas ele não diz isso, ele fala credes, ó, com S. Credes em Deus, quer dizer, vocês não creem em Deus? Responde. Então crede em mim. Se vocês creem em Deus, devem crer em mim. Eu sou o enviado do Pai. Então a grande transição de fé do Antigo para o Novo Testamento é aqueles que criam em Deus, uma vez recebendo esse Deus encarnado e manifestado pelo Filho, devem agora crer em Jesus. Por isso que quando é dito aqui aos hebreus não convertidos a Cristo, é dito do fundamento que eles ainda tinham. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Obras mortas, já expliquei, é o deixar os ídolos para servir o Deus vivo. Fé em Deus. Olha para os irmãos perceberem os fundamentos de fé dos hebreus, do judaísmo, da fé mosaica, da lei dos profetas. Hoje em dia, o crente, para que ele se intitule um crente verdadeiro, ele diz, eu creio em Jesus Cristo, não é isso? Os hebreus falavam assim, eu creio no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso que o arrependimento de obras mortas é o abandono dos ídolos. E o crer em Deus é o crer no Deus vivo. São os fundamentos de fé que eles tinham, que os hebreus possuíam. Segue. O ensino de batismos e da imposição de mãos. Os judeus tinham vários batismos, que eram as aspersões que eles faziam com a água da purificação. Lembra, por exemplo, lá de João capítulo 2, quando diz que acabou o vinho na festa de Caná da Galileia, e Maria falou, olha Jesus, vê aí o que pode fazer pelo povo, o vinho acabou. Enfim, aí diz lá o texto, havia naquele lugar 6 talhas de pedras que eram usadas para a purificação. Então essas talhas, esses jarros cheios de água, era uma água como que separada para aspersões. Eram os batismos que eles faziam. Em Mateus capítulo 15 ou Marcos capítulo 7, há o outro episódio em que é dito que os discípulos de Cristo começaram a comer pão sem antes lavar as mãos. Mas não trata no texto de lavar as mãos por uma questão de higiene.
era que havia uma tradição dos anciãos que eles faziam a purificação das mãos, dos objetos, de coisas, com uma água abençoada. Era a água da purificação, eram os muitos batismos que eles realizavam. Então, havia uma ideia de batismos no povo de Israel. E eles confessavam esses batismos enquanto purificação. O próprio santuário tinha que ser batizado ou purificado mediante a aspersão de água e de sangue. Os irmãos entendem que eles tinham essa questão? Aí vem o outro detalhe. E também da imposição de mãos. Isso está intimamente ligado aos sacrifícios que eram realizados lá em Israel, lá no templo, porque quando a pessoa ia levar a oferta pelo seu pecado, levava o cordeiro para ser imolado, o que acontecia? O pecador tinha que colocar a mão na cabeça do animalzinho para ser imolado. A imposição de mãos implicaria ou significaria a transferência da culpa e dos pecados, para que o cordeiro pudesse, naquele momento, ainda que simbolicamente, substituir o pecador. Então, imposição de mãos, eles criam nesse ritual da transferência da culpa e do pecado para se obter, teoricamente, simbolicamente, a remissão do pecado ou perdão de pecados. Por isso que nós temos aqui a ordem, exatamente esta: arrependimento de obras mortas, o que vincula os hebreus imediatamente aos ídolos que eles serviam. Esse abandono aos ídolos tinha que acontecer mediante um arrependimento das obras feitas aos ídolos que nada eram, que não eram vivos e, portanto, arrependimento dessas obras mortas. Mas segue a fé em Deus, no Deus vivo. Arrepender-se das obras mortas para servir ao Deus vivo. Uma vez servindo ao Deus vivo, vinha a crença, a fé, o fundamento nas abluções, nos batismos, nas aspersões, ali representado ou realizado pela água da purificação. E aí seguia o quê? Depois disso? Imposição de mãos. E depois disso, as duas últimas, que são de natureza escatológica, eles criam na ressurreição dos mortos e no juízo eterno. Os irmãos percebem que esses 6 itens, eles constituem os fundamentos, se constituem nos fundamentos da fé dos hebreus. Então o argumento seria mais ou menos este. Assim como está lá em Romanos capítulo 9, versículo 4. São israelitas, a eles pertence a adoção, a filiação, ou que seja o culto, as promessas, as alianças, os patriarcas e o Cristo. Aqui a ideia seria, esses hebreus, eles tinham fundamentos sagrados, fundamentos teológicos. Olha, eles tinham arrependimento de obras mortas, eles tinham a fé em Deus, eles tinham ensino de batismos, de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eu pergunto, qual desses 6 fundamentos dizem respeito diretamente a Cristo? A pessoa de Cristo, diretamente. Nenhum deles. A pessoa de Cristo não é nem mencionada. O Cristo não havia vindo ainda. Pastor, se esses são os fundamentos, atenção, dos hebreus enquanto judaísmo, religião judaica, por que é o que vão me indagar essa semana na internet, quando a mensagem for para a internet? Por que que, sendo isso do judaísmo passado, por que que o apóstolo traz de volta aqui para os hebreus convertidos a Cristo? E aqui está o grande problema do texto e de toda a epístola. Imagine só que esses irmãos aqui, convertidos, olha o que é dito acerca deles. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, quanto a vocês, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira. Quanto a vocês, estamos persuadidos das coisas melhores, pertencentes à salvação, em Cristo. Agora, vocês, irmãos, aqui, que estão, a quem pertencem as coisas melhores, vocês estão trazendo os rudimentos de Cristo,
ou da doutrina de Cristo, portanto, o Antigo Testamento, para cá, que são esses 6 itens. Com qual argumento? Por que que esses hebreus queriam trazer de volta tais fundamentos? Paulo diz, deixa de lado, avancemos para o que é perfeito e não lance de novo isso. Esses fundamentos. Qual era, o que estava por detrás? Qual era a intenção desses hebreus de quererem estabelecer, ou melhor, a intenção em reestabelecer tais princípios? Isso é uma questão hermenêutica, de leitura. A resposta não pode vir da minha cabeça e não pode vir da sua. Portanto, você que está em casa aí, que estará pela internet assistindo a essa mensagem, quando quiser me questionar, traga do texto a resposta. Eu quero saber qual era a motivação. Por que que os hebreus, quando ele diz no versículo 6, por isso, pondo de parte, a quem ele se dirige aqui? Pondo de parte. Pondo eles ou pondo vós? Vós, vocês, portanto, colocando de lado esses princípios rudimentares da doutrina, deixemo-nos, vamos nós aqui avançar porque é perfeito. Não lance de novo não, pelo amor de Deus. Vocês estão trazendo os 6 fundamentos dos hebreus para cá. Que eles estavam trazendo, é verdade, porque Paulo disse, não façam isso. Agora eu não quero saber se eles estavam fazendo, porque está claro. Eu quero saber por que eles estavam fazendo. Sabe que eles estavam desacreditando em Jesus Cristo? Olha que o ponto aqui não é que eles estavam voltando para o judaísmo. Não, estavam trazendo de lá para a igreja. Querendo lançar aqui, ó, de novo. Outra vez. Já foi lançado lá, quer trazer para cá. O que estava por detrás? Como é que eu posso saber, pastor? Eu não estava lá. Por isso que às vezes nós não conseguimos entender o texto adequadamente. Queremos aplicá-lo a outra situação a que não se refere. A resposta está aqui no versículo 4. É impossível, pois, que aqueles... A razão está vinculada àqueles. Vocês não devem lançar de novo, porque existe uma verdade que vocês devem saber acerca daqueles. Vocês querem trazer isso como um meio de tentar justificar que, tendo eles tais fundamentos, também devam ser salvos, mesmo tendo rejeitado a Cristo. Mas vocês devem saber que não é possível nem que se reestabeleçam os fundamentos, porque eram rudimentares, e nem é possível que eles sejam salvos por esses fundamentos depois que Cristo veio ao mundo. Ele vai dizer, versículo 4, é impossível, pois, que aqueles... Observa que o argumento de Paulo, que justifica o fato de ele não permitir que se lance tais fundamentos de novo, a explicação de Paulo está naqueles que uma vez foram iluminados. Não está aqui em vocês que foram iluminados, está naqueles. Ele vai dizer, é impossível, pois, que aqueles lá, não são vocês, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. E aqui eu tenho que gastar um bom tempo explicando muitas coisas para os irmãos, muita coisa, porque as perguntas estão aí dentro de vocês, doido para me pegar no pulo. Primeiro ponto, o apóstolo Paulo diz que é impossível, com respeito àqueles, que eles sejam renovados ao arrependimento. Eles caíram e não podem se levantar mais. Existe algum pecado para o qual não há perdão? Existe?
Esse é um ponto a ser considerado. Se é dito que é impossível renová-los ao arrependimento, é impossível que eles se ergam novamente, estamos tratando aqui de uma impossibilidade e, portanto, de um pecado cometido para o qual não pode haver perdão. Porque se fosse um pecado para o qual há perdão, não era impossível renová-los. Era. Estamos diante do pecado imperdoável. Estamos diante do pecado contra o Espírito Santo. Único pecado para o qual não há perdão, conforme Mateus capítulo 12, versículos 30 e 31 e 32. Quando o próprio Cristo diz que se alguém pecar contra o Pai, tem perdão. Mas o pecado contra o Espírito Santo, ele diz, não há perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. O que me diz claramente, por implicação, me diz claramente, não é o que o texto diz claramente, mas o texto implica algo tão lógico que nos torna claro a ideia de que todos os outros pecados que não são o pecado contra o Espírito, que não é o pecado contra o Espírito Santo, há perdão aqui, neste mundo, e há perdão no mundo vindouro. Duro ouvir isso, né? Não é duro ouvir isso? Quando alguém for enterrado, sepultado, enterrado ficou ruim, né? Mas for sepultado da sua família, um parente seu, um vizinho, um crente desviado, você chega lá e está aquele peso, os crentes tudo triste assim, com aquela cara de santo, coitado. Você sabe se ele se arrependeu antes de morrer? Parece que não, viu? Não deu tempo, foi foi fulminante, não deu tempo nem de pensar. Quando ele piscou o olho, estava morto. Então, nesse caso, não tem perdão. É alto lá. O pecado único para o qual não há perdão é contra o Espírito Santo. Para todos os demais pecados, há chance e possibilidade de arrependimento e, portanto, de perdão ou de perdão e, portanto, de arrependimento neste mundo e no outro, depois da morte. É duro ouvir isso, porque nós não ouvimos isso nunca. Mas quem disse foi Jesus, não fui eu. Aí se alguém quiser discutir, vai lá, só para tirar a dúvida. Mateus capítulo 12. Os irmãos veem que num texto com poucos versículos tem tanta coisa, né? Não é muita coisa? Muita informação. Capítulo 12, versículo 31. Melhor, né? 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia, serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. No porvir, para quem não sabe o que é porvir, é no mundo que virá, por vir. Não é por vir, não. É por vir. Vocês não entendem. O que é por vir? É o mundo que virá. O mundo depois desse. Não, por vir, não. E agora? Os irmãos têm que compreender que é Jesus que está dizendo que no mundo por vir ainda pode ter perdão. Lógico, isso é uma questão escatológica. Nós passamos aí por uma série de complicações a serem resolvidas. Aqui eu não posso resolver agora, porque senão eu saio do meu tema. Mas o fato é que aqui em Hebreus capítulo 6, eu me dou de cara explicitamente com o único pecado para o qual não há perdão e, portanto, o pecado contra o Espírito Santo. Pastor, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Bem, se você pegar só aqueles dois versículos que acabamos de ler, em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, você não vai entender. Os cristãos evangélicos pentecostais
falaram e devem até hoje falar a mesma coisa. Diz assim, olha, se você ficar imitando alguém que fala em línguas estranhas, você vai pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Aí está lá o irmão Xaracantalamanaia terra, né? Opa, pecou contra o Espírito Santo, não tem mais perdão. Acabou, condenado, acabou. Bem, se eu agora falei essas línguas, e eu não as falei pelo Espírito Santo, falei por mim mesmo. Eu decorei, ó. Eu sei, eu ouço direto isso. Até no rádio a gente ouve. Então agora eu estou perdido? Acabou tudo para mim? Quem vai me condenar? Quem diz é o pentecostal. E ele fala isso exatamente para poder preservar e tornar intocável o que eles têm, por mais sagrado que é o dom de línguas. O que há de mais sagrado, lá você pode crer em Jesus de verdade. Ah, pode amar Jesus, seguir Jesus, dormir com Jesus, acordar com Jesus, invocar Jesus, esperar pela vinda de Jesus. Mas se você não fala em língua, infelizmente, você é um crente muito sem futuro. Deve estar cheio de pecado, razão porque o Espírito Santo não fala na tua boca as palavras. Né? Você pode amar Jesus, mas e andar com Jesus? Se não fala em língua, infelizmente, só amar Jesus não serve, meu irmão. Tem que falar em línguas. Senão você nunca vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio de Deus, nunca. Você é um crente frio, deve ter pecado oculto. Não é assim mesmo? Eles disseram que isso é pecar contra o Espírito Santo. Mas para eu entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, não basta que eu pegue apenas 2 versículos. Ali existe a menção, não há a explicação. Quando Jesus fala, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, ele está explicando o que é a blasfêmia? Não. Ele está tão somente dando uma sentença, é uma assertiva. Para eu entender o significado disso, eu preciso do contexto no qual tais palavras estão inseridas. E por que tais palavras foram ditas. Então olhe para mim que eu vou tentar fazer em 3 minutos, o capítulo 12. No capítulo 12, Jesus cura um homem. E a palavra é cura mesmo, porque ela está, Jesus curou um homem de um demônio mudo, surdo. Havia um homem endemoniado. E por isso ele estava surdo e mudo. Se não for surdo e mudo, for mudo e cego, não tem problema não, porque eu estou falando assim por alto o texto. O fato é que Cristo curou o homem de um demônio. Curou o homem de um demônio. Já ouviu essa expressão? Curar de um demônio? Isso diz muita coisa, mas vamos seguir. Curou o homem de um demônio. E agora, isso causou um problema no meio dos hebreus, porque ele o fizera em dia de sábado. E isso já vem precedido quando Cristo permitiu que os discípulos colhessem espigas em dia de sábado. Então os hebreus estavam tinindo com Jesus, com raiva de Jesus, com ódio de Jesus. Porque Jesus transgredia o sábado de acordo com as leis do Talmud. Quando então começaram a acusar a Cristo que ele transgrediu o sábado, imediatamente Cristo cura um homem, coisa que ninguém ali era capaz de fazer, gerou uma dúvida. Espera aí, como é que é esse negócio? Se ele curou o homem, então ele é de Deus. Ah, mas como é que ele é de Deus e transgrediu o sábado? Não pode ser de Deus. Aí fica nesse jogo. Os irmãos sabem por que Cristo fazia milagres? O motivo por que ele curava as pessoas não era exatamente por mera misericórdia, ainda que fosse. Mas o objetivo escatológico dos milagres era provar, demonstrar que ele é o Messias. Por isso que João vai dizer no finalzinho do seu evangelho, todos esses prodígios aqui que eu relatei, se eu fosse relatar todos os prodígios, os sinais, o mundo inteiro não caberiam de livros. Ele usa essa hipérbole, né? Entretanto, estes aqui foram escritos para servirem de testemunhas, para que vós creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando ele cura
ele quer demonstrar, é obra de Deus, ou melhor, é obra do Espírito Santo, para mostrar aos homens que ele era o Messias. O Espírito Santo intervém como aquele que convence o outro, ou que ilumina a consciência do outro. Então, quando alguém crê em Cristo, ele crê por obra do Espírito Santo. Cristo é o objeto da fé, mas aquele que exerce a influência para que haja fé é o Espírito Santo. Portanto, para que eu seja salvo, eu não tenho que invocar o nome de Cristo? A salvação não está em Cristo? Então, se eu falar uma blasfêmia contra o Pai, eu tenho perdão. Agora, contra o Filho eu não posso ter perdão, por quê? Ora, porque se ele é o agente que me conduz à fé em Cristo, e eu pecar contra ele, eu estarei privado da fé que vem por intermédio dele. Então, sem fé em Cristo, eu não posso ser salvo, se eu não tenho fé em Cristo. Então, o único pecado que me impede de receber o perdão é a falta de fé, é a incredulidade. Mesmo vendo os prodígios, se negar a crer que ele é o Filho de Deus. Por isso o contexto de Mateus capítulo 12, os judeus vendo aquilo, naquele conflito, ora, se ele curou é de Deus, mas se ele transmitiu o sábado é do demônio, então e agora? Como resolver? Não, é simples. Ele opera sinais pelo poder de Belzebu. É o demônio que opera nele. Simples, está resolvido o problema. E é neste momento então que Cristo, ele fala aquelas palavras seguintes, ouçam. Ele falou assim, olha, está vendo esse homem aqui que estava endemoniado, que está agora lúcido, são? O que tem? Pois é, o demônio que estava nele foi expulso. Quando esse demônio saiu, ele saiu andando por lugares áridos, secos, e não encontrou repouso. O demônio não encontrou repouso. O demônio gosta de ficar dentro de uma casa, um corpo humano, para por meio dele, do corpo humano, satisfazer todos os seus desejos pecaminosos. Não encontrando o demônio nenhum repouso nos lugares áridos, disse consigo mesmo, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, atenção, se ele encontra a casa varrida, vazia e adornada, ele entra e traz consigo mais 7, e torna-se esse último estágio pior do que o primeiro. O que significa casa varrida, vazia e adornada? É porque é a presença de demônios no corpo que torna a casa imunda, suja, desordenada, bagunça a vida do indivíduo, todo esculhambado. Quando o demônio sai, a vida se ajeita, ele restaura. Ele agora é um ser humano mais ajeitado. Já toma banho, já escova os dentes, já se preocupa com a família, fica um pouco mais ser humano. Porém, se a casa permanece vazia, ainda que varrida e adornada, corre o risco desse demônio voltar. Por isso que é dito que nós devemos receber a Cristo. Porque se Cristo habita, eu não digo habita ontologicamente, eu digo habitar na consciência, no coração, um coração cheio de Deus e uma consciência cheia de Deus, de Cristo, não permite que o demônio entre. Entenderam bem? Mas quando Cristo disse isso, ele falou assim, por isso eu vos digo, que esta casa de Israel agora está limpa, está varrida e adornada. Assim como esse homem, ao sair dele o demônio, a casa ficou limpa, varrida e adornada, eu vos digo que a casa de Israel, com a presença do Messias, tornou uma casa limpa, porque ele pregou, ele iluminou, os demônios foram expulsos, as enfermidades saíram, ficou uma casa limpa. Se eles não receberem a Cristo, disse Jesus, o estado de Israel será pior do que antes de eu chegar. Vamos ver esse texto na Bíblia? Mateus capítulo 12. Os irmãos me desculpem, algumas pessoas acham que
eu falo muita coisa e não digo nada, é porque dentro de um texto pequeno, como Hebreus capítulo 6 que estamos lendo, há uma série de contextos a serem explicados. E se não forem explicados, cabe aos irmãos juntarem as pontas, tá? Capítulo 12, versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim quer dizer, do mesmo modo que ocorreu com esse homem, também acontecerá a esta geração perversa. Assim como, do modo como aquele homem estava todo esculhambado por causa dos demônios, Israel, quando Cristo chegou, estava cheio de enfermos, cheio de endemoniados, cheio de corrupção no templo, estava um ninho de demônios só. Entenderam a relação? Aí Cristo expulsou o demônio do homem. Assim, Cristo limpou Israel, varreu Israel, adornou Israel. E assim, então, como esse homem continua com a sua casa vazia, sem receber um novo habitante, que seria Cristo, assim o povo de Israel, não recebendo Cristo, ficaria vazio, e do modo como o demônio voltou para o homem, voltaria para Israel, tornando o estado de Israel pior do que o primeiro. Os irmãos entendem que a obra que Cristo realizou foi uma obra de limpeza, de iluminação, de purificação de Israel, com a palavra ministrada e pregada. Entenderam isso? Então é nesse contexto que Cristo diz que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, para a qual a blasfêmia não há perdão. Ou seja, eles rejeitarem a obra primária inicial do Messias de purificar, por meio dos milagres, por meio da palavra, por meio da iluminação, e o rejeitarem como Messias, não o recebendo como o Senhor de suas vidas. Essa era a condição. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Cuidado, porque existe um sofisma nos nossos dias que precisa urgentemente ser corrigido. E eu vou explicar. Alguém diria, pastor, mas então está certo. Então, quando alguém morre sem receber a Cristo, então não tem perdão, porque ele morreu, nem neste mundo, nem no porvir. Se ele rejeitou, não tem jeito. O problema é qual é o conceito que nós temos sobre receber a Cristo e qual o conceito que nós temos de crer em Cristo. Sabe por quê? Infelizmente, o primeiro grande erro que nos passaram sobre isso foi dizer que não há salvação fora do cristianismo. Primeiro ponto. Na verdade, não há salvação fora de Cristo, não do cristianismo. O cristianismo é uma religião inventada por Constantino. Tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus não estabeleceu instituições religiosas, nem placas de igreja. Cristo não trouxe para si um grupo de pessoas e falou assim, olha, vocês agora vão ter que fazer assim, assim, e se institucionalizar, e quem não vier para cá está perdido. Não. Olhe nos evangelhos qual é a mensagem de Cristo. O Cristo de Deus, ele não é o filho de Maria. Cuidado. Se fosse o filho de Maria, seria propriedade de Israel. E por concessão aos gentios depois do Pentecostes. Mas a prova que ele não é o filho de Maria foi quando Maria chegou para Jesus toda animada, né? Jesus é o filho de Deus, porque o anjo Gabriel falou para ela que o ente santo, o filho de Deus, nasceria dela. Estava toda empolgada. Se Jesus é o filho de Deus e nasceu de mim, eu sou mãe dele, então eu posso controlar a situação. Primeira oportunidade, Jesus, vem cá, meu filho, vem cá. Vem cá, menino. O que foi, mãe? Ó, acabou o vinho aí. Dá o jeito aí, se dá o seu jeito. É hora de você mostrar quem você é. Aí o Cristo de Deus, que não é o Jesus de Nazaré, o Jesus de Nazaré é o menino que nasceu de Maria, que mamou em Maria. Mamou. Maria trocou fraldinha. Esse nasceu no tempo. Tanto é que o calendário nosso é exatamente tanto depois do nascimento desse Jesus. Nasceu. Mas o verbo que é sempre, que é eterno,
Se fez o quê? Carne. Esse Cristo de Deus é eterno. Se fez carne. Carne é o menino Jesus, filho de Maria. Então o Cristo de Deus disse para Maria: mulher, o que eu tenho contigo? Em outra vez, aos 12 anos, quando José chegou brabo lá, porque o menino tinha se perdido, olha, fazia 3 dias que o menino estava perdido, no meio da multidão, e eles preocupados encontraram ele no templo, debatendo com os rabis daquela época. Vem cá, menino, você está ficando maluco? Tua mãe é o que desesperado, doida. Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Quem é o pai dele? Só pode ser o Cristo de Deus, não é um menino. Concordam comigo? Então, crer a salvação não está em crer no filho de Maria. Está em crer que Jesus é o Cristo. O Cristo. Este aqui é o Salvador. Então, o primeiro engano que nos passaram foi que não há salvação fora do cristianismo. Por isso a pessoa pergunta assim: vem cá, você é o quê? Ah, eu sou do Islã. Ixi, esse aí já não tem como ser salvo, é do Islã. Do islamismo, não tem como. Porque tem que ser de onde? Para ser salvo? Do cristianismo. Isso é mentira. Pastor, então, o muçulmano não pode ser salvo? Assim como um cristão do cristianismo também pode, ué. Na verdade, está mais difícil os crentes do cristianismo serem salvos do que outras pessoas. Está mais difícil. Porque é uma religião inventada por homens e é a pior das religiões. Porque é facciosa, é maldosa, é perversa. Não somente matou milhares e milhares de pessoas ao longo do tempo da sua história, como nos últimos dias matam as almas, roubam o dinheiro, fizeram comércio da palavra, tiraram o coração do povo de Deus, do reino de Deus, e colocou no reino da terra. Eu ia falar das trevas, né? Também tanto faz, né? Das trevas, da terra. Salvação no cristianismo, não. Como em nenhuma outra religião. Salvação em Cristo. Segundo grande erro que nos passaram, é que mesmo estando agora no cristianismo, o que dá uma certa relaxada, lá é só um sofisma. Mas a verdade mesmo é que eles acreditam que no cristianismo nem todos são salvos, porque uns são católicos e esses não podem ser salvos. Segundo grande erro. Olha só. Aí quando morre um católico, o que a gente pensa? Não creu em Cristo. O católico não crê em Cristo? Gil, você era católico romano, de dentro da igreja, andava na batina do padre ali com ele. Debaixo não, do lado, rapaz, segurando aqui, ó. Sim ou não? Gilvan está lá atrás. O Gilvan nasceu na igreja católica. O brinquedinho dele de brincar era aquele sininho que fazia brim na hora da missa. Vocês que eram católicos, eu pergunto para vocês: católico não crê em Jesus Cristo? São doidos? Ah, mas ela tem uma imagem desse tamanho de Maria. E a que tem na sua casa, que é seu carro? Ninguém pode tocar? São ídolos diferentes, mas são ídolos. E o pior é o grande ídolo nas igrejas evangélicas neopentecostais e as pentecostais contaminadas também com o espírito pentecostal, é o ídolo invisível que é Mamon, entronizado nas campanhas da prosperidade. Se eu mentir, pode levantar a mão que me falar que eu paro. Sem problema. Na verdade, eu até preferiria. Nenhum dos dois ídolos é bom, mas eu preferia uma imagem de Maria bem grandona, porque eu posso, eventualmente, perceber que ela tem olhos e não vê, tem pés e não anda. Está mais fácil de enxergar a farsa do que um ídolo invisível, que se passa por nome de Jesus Cristo, mas que é Mamon, o Deus das riquezas. Nenhum dos dois é bom, nenhum ídolo é bom. Mas tem uns que são mais fáceis de serem identificados como tais. Então, nos disseram isso. Então, nós ficamos sempre medindo assim. Assim, o terceiro engano. Pelo menos há 20 anos era assim. Hoje eu penso que não é mais. Se bem que ainda tem uma meia dúzia de adventistas do sétimo dia, testemunha de Jeová,
a igreja Deus e Amor, a igreja, a outra parente da Deus e Amor, Casa da Bênção, e ainda outras minorias pequenininhas que não tem nem nome ainda. Tem uma meia dúzia que ainda pensa assim, mas antigamente até as grandes e poderosas pensavam do mesmo jeito. Sabe o que era? Os católicos, sendo do cristianismo, não são salvos, só são salvos do cristianismo essas igrejas rigorosas, ascéticas, que não corta cabelo, não rapa o sovaco, não usa batom, não usa calça comprida, não toma cerveja, não come um churrasquinho com a pinguinha, não dança um forró. Tem que ser aquele crentão, bem assembleano roxo, madureira, porque o batista não pode ser, porque as mulheres, isso há 20 anos, tá? Lá atrás, porque as mulheres batistas usam calça esporte. Quem lembra disso? Gente, eu era proibido de entrar num templo batista. E um dia eu, a Silvia, o Frank e o Fernando, meu irmão, nós entramos, porque fomos convidados, porque estávamos com fome, vindo da nossa igreja. Aí passamos, estava tendo uma festinha, ficamos, não foi assim, você lembra disso, né? Ficamos olhando, aí tinha um bolo de cenoura com aquele chocolate por cima, aquela coisa linda, a gente ficou ali olhando. Sabe menino como é que é, com fome, né? Menino com fome. Aí as irmãs de calça comprida, cabelo curtinho, de brinco, batom. Entra para cá, que nos recebeu com tanto amor. O que nunca tínhamos recebido onde nós estávamos. Lá, quando na nossa igreja lá, da Assembleia de Deus, pastor Dirino Gonçalves, do Gama, setor central, quando a gente ia almoçar, tinha aqueles almoços de igreja, que chegava a nossa vez, dava para a gente o sobrecu da galinha. E o filho do pastor ganhava 2 coxas. Sobrecu é o modo como nós falávamos, sem nenhum palavrão, é como dizia. Minha mãe falava, eu falava, não tinha palavrão, virou palavrão depois. Ou então virou palavrão sem o sobre. Sem o sobre é palavrão, com o sobre não é palavrão. A gente sofria na mão dos petencas lá, nosso povo. Aí lá os irmãos da Batista colocaram com todo amor, deram bolo e receberam bem, tudo sandalinha havaiana, as calças furadas, todo sujo, cabelo bagunçado, pobre. Hoje isso está relativizado, deram as mãos por cima dos muros, alianças políticas, interesseiras. Mas hoje em dia, até mesmo dentro de uma única instituição, como a Assembleia de Deus, a sede, onde tem aquele povo rico, médico, advogado, lá corta cabelo, é tudo normal, calça, tudo normal. O povo tem dinheiro e pode, o dízimo é alto e também entendeu alguma coisa, abriu o entendimento. Você estuda, aí abre o entendimento. Mas a congregação daquela sede, lá no final do sol nascente, que continua com os mesmos costumes de salvação por obras de cabelo e de tudo isso, vive jogando direto, mas o povo dá certo, vão para o inferno. Da mesma instituição, condena a mulher do pastor da sede. Tudo isso é mentira. Porque as grandes mentiras que nos passaram foram que a salvação está nas instituições. Cristianismo maior, depois nas mais severas, e assim sucessivamente. Então, quando alguém morre, que não é da sua igreja, ou não é institucionalmente do seu cristianismo, você não pode dizer que ela está perdida. Ela pode muito bem crer em Cristo, mas que não se tornou cativa da instituição como você um dia se tornou. Aí os pecados dela, não, se ela crer em Cristo, todos os pecados tem como resolver depois do outro lado de lá. É lógico que não será bom. Bom é resolver aqui. Mas Jesus disse que o único pecado para o qual não há perdão é o pecado de se rejeitar conscientemente a Cristo. Entenderam bem? Falando em instituição, esse ministério aqui ele está em processo de desinstitucionalização. O que eu quero dizer com isso? É que, enquanto igreja organizada, as pessoas vão, num princípio, vão chegando e vão tendo aquela ideia, o pastor que governa o povo, que manda no povo, que expulsa o povo, que controla o povo. Não é assim?
E o povo que agora é obrigado a viver dentro de um regime de usos e costumes, quando não é de roupa, é de comida, quando não é de comida, é de bebida, é de dia, é de lugares, de músicas. Tudo isso nós lançamos fora. Aqui nesse ministério só existe uma única coisa: o Evangelho de Jesus Cristo. Você quer saber? E qual que é o Evangelho? Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. E as epístolas, elas não podem alterar a palavra encarnada. Ou podem? Se alterar, não está certo. Elas vão ampliar o significado, mas não adicionar qualquer coisa que não seja Cristo. O próprio Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Eu, como prudente construtor, lancei o fundamento. E ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Ponto. Qual o fundamento da igreja? Pronto. O que mais? O sábado? O véu? A carne de porco? A abstinência de bebida alcoólica? A abstinência de Roberto Carlos? Dançar forró? O que tem que fazer para ser salvo? Está no fundamento que é Cristo. Agora, quando esse Cristo começar a ganhar o seu coração, meu irmão, você será destruído. Porque o princípio do Evangelho é: se você amar a seu pai, sua mãe, seu filho, ou a você mesmo mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Olha, quando você tiver a Cristo como centro da sua vida, Senhor da sua vida, que te governa, não por ética e moral humanas, mas pelo Espírito da verdade dentro de você, que te ensina todas as coisas. Aí quando você querer fazer uma coisa que eticamente, moralmente, socialmente é permitido, o teu Senhor diz: não. Mas não é pecado nem pela igreja, nem pela sociedade. Todos os meios dizem que eu posso fazer. Sim, mas você não vive por usos e costumes, por ética e moral humanas. Afinal, você, quando creu em Cristo, você o invocou como o Senhor da sua vida. Ele é teu cabeça, Ele é o teu Senhor, é o teu líder. E agora? Então, mas e agora? Você tem que amar a mim mais do que a si mesmo. Aí você pode pegar manual, pode ler a Bíblia de trás para frente, para trás, pode comer a Bíblia, pode rasgar a Bíblia, você pode ir para o centro de macumba, pode pedir conselho para padre. Não adianta, somos governados por um cabeça, é orgânico, é interior. Na nova aliança, ninguém ensinará ao outro o que deve fazer, porque o Espírito Santo, a unção que dele recebeste, vos ensina todas as coisas. Aí você vai ser um cristão de verdade. Aí, mas você não é cristão porque você está com a blusa sem manga e com lista desse jeito. Tem que ser com manga e lista assim. Aí você dá apenas um sorriso e segue seu caminho com paz, porque você tem a paz que excede todo entendimento. Não há entendimento que compreenda a paz de Deus no coração, porque você está de acordo com a unção de Deus que te guia. Bem, eu parei lá em Hebreus falando que o problema do pecado ali apresentado é o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Perfeito? Semana que vem a gente continua. Tem muita coisa para dizer naquele capítulo. Só quero abrir aqui um parêntese, ou dar um aviso antes de terminar, que no próximo domingo agora, deixa os irmãos ouvindo aí, que é importante para eles ouvirem. No próximo domingo agora, domingo que vem, nós vamos começar uma série de mensagens aqui, todos os domingos nesse ministério.
Nós elegemos o ano de 2017 como o ano do Evangelho de João. Então, durante todo esse ano, nós vamos falar o Evangelho de Cristo, baseado no Evangelho de João. O tema da série é o reino de Deus e a palavra orgânica no Evangelho de João. Vamos fazer tintim por tintim. Vamos aprender o Evangelho. Chegou o momento de nós aprendermos o Evangelho. Irmãos, quero ser honesto com os irmãos. Já há um bom tempo eu estou estudando o Evangelho de João. Já há um bom tempo. Na verdade, desde quando eu comecei a escrever o livro A Dragão Perdido, que eu só estudo praticamente o Evangelho de João. Recuo aos demais evangelhos para conferir, para buscar alguma coisa, mas as minhas leituras diárias é João. Todo dia eu leio João. E agora, então, que vamos começar a série, mais do que nunca, eu estou lendo João. E orando, Senhor, revela este evangelho espiritual, orgânico, do Logos eterno de Deus. E o Senhor me mostrou 4 seções dentro desse evangelho. Como que ele se divide em 4 pontos. Vamos ver a primeira divisão, a primeira parte. E aí vamos para a segunda em relação à primeira, até chegar na última. Irmãos, uma bênção. Se no final do ano a sua vida não mudar, não tem jeito para você. Brincadeira, amados. Mas é porque é impossível não mudar, impossível. Se você vir e apreender no seu coração, você fatalmente será uma nova pessoa. Fatalmente. Tá bom?